fala de salvação, fala de cuidado de Deus. E eu quero também compartilhar aqui uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E antes de ler o texto, deixa eu dizer para você, diante de tudo aquilo que Deus já ministrou e já falou, Deus tem interesse em te salvar. Não importa qual é a condição que você esteja. Não importa o que ocorra no teu lar, na tua família, o que ocorreu, o que passou. Mas Deus, ele tem um profundo e tremendo amor por ti. Lembrando, a salvação é um momento ímpar da vida do ser humano. Porque você pode conquistar muitas coisas, mas se você não tiver a tua salvação, você perdeu tudo. Absolutamente tudo. Pois o próprio Senhor Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo, assim, aconteceu depois disso, que andava Jesus em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Deus ama o ser humano. Deus nunca soltou as rédeas do mundo. Você é objeto do amor de Deus. Encontro muitas pessoas que reclamam de Deus, reclamam que a vida está ruim e tentam culpar Deus pelos desatinos que vivem. Mas saiba de uma coisa. Você tem uma coisinha chamada livre-arbítrio, que decide, que escolhe, e aquilo que você planta, você colhe. Claro que existem coisas que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, herdamos alguns problemas, às vezes familiares, coisas que estão fora da nossa condição de mudar. Mas não precisamos ser escravos do passado. Não precisamos ser escravos das maldades. Não precisamos pautar a nossa vida embasada apenas nos traumas, nos erros que alguém cometeu contra nós. Talvez você tenha sido vítima de alguns problemas do passado. Teu pai, tua mãe, tua tia, teu avô, tua avó. Alguém talvez errou contigo. Ou você vem de um histórico onde você viu pessoas que você ama se drogando, se destruindo. Pior ainda, talvez você viu alguém da sua família cometendo suicídio. Entenda, independente do que ocorreu na tua família, na tua história de vida, Deus, ele tem o poder de mudar e transformar. Só depende de você se lançar a Ele, crer, acreditar, confiar, porque Deus muda vidas. E a palavra de Deus aqui nos dá inúmeros exemplos de pessoas que foram tocadas pelo poder de Deus. E esta noite eu quero falar sobre esta mulher chamada Maria Madalena. E é interessante que Lucas, ele é meticuloso ao iniciar o texto falando do ministério do Senhor Jesus. Ele diz que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Evangelho significa boas novas. Deus tem boas novas para o ser humano. Há um perdão divino. Não é preciso passar uma eternidade perdida, porque o Deus de amor estendeu as suas mãos de graça e pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus, ele veio, morreu a nossa morte. Ele comprou para nós o direito de vida eterna. Há uma escolha a ser feita. Outrora, éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da sentença de condenação eterna. Mas a graça de Deus
enviada aos homens, trouxe salvação a todos, desde que nós recebamos Jesus. Pois a salvação não tem efeito automático. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, não proporcionou salvação automática. Não. É preciso que eu queira. É preciso que eu decida. É preciso que eu vá ao encontro de Deus. Há um engodo, há um engano muito grande. Infelizmente, as más interpretações bíblicas têm levado a deduções erradas teológicas. E isso proporciona inúmeros problemas para as pessoas. Lembrando, a salvação ela é individual. Ela não transmite de pai para filho. Ela não é herdada. Não. É uma experiência pessoal que cada pessoa tem com o Senhor Jesus. Quando Lucas escreve que Jesus andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, significa dizer que Deus não tem discriminação de pessoas. Não existe cidade mais especial, não existe aldeia mais especial, não existe país, não existe continente. Todas as pessoas são importantes para Deus. Todas elas, indistintivamente, da sua raça, da sua cor, da sua etnia. Não importa, para Deus importa é você, que é obra-prima dele, criado à imagem e semelhança dele. Amém. Quero hoje meditar um pouquinho sobre esta mulher. O nome dela, Maria, com a cunha Madalena. Mas Madalena não é o nome dela. Madalena é devido ao seu local de nascimento, a cidade de Magdala. E aí essa cunha Madalena foi somada ao seu nome, até porque Maria era um nome muito comum naquela época, e para que se pudesse se identificar, ela recebeu esse nome de Madalena. Infelizmente, no decorrer dos anos, esta mulher foi dada por inúmeras interpretações, e eu não vou me ater muito a isso. Quero ser bem objetivo no que Deus tem para falar no teu coração. Mas preciso desfazer aqui alguns mitos, erros e enganos, engodos, que no transcorrer dos séculos foram desenvolvidos. Primeiro ponto. Maria Madalena não foi prostituta. Muito menos adúltera. O fato de associar o capítulo 7 com o capítulo 8, devido a um erro de interpretação, proporcionou essa interpretação que Maria Madalena ela era uma prostituta, ela era uma mulher adúltera. Mas hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz, e não aquilo que durante o tempo se interpretou. E nos tempos atuais a arqueologia tem mostrado que Magdala era uma cidade muito rica. Era uma cidade de muitas indústrias, indústria de barco, indústria de pesca, indústria de lã. E dificilmente, Maria Madalena tenha desenvolvido uma vida de prostituição. Eu quero me focar aqui no que a Bíblia diz sobre ela. A Bíblia está dizendo aqui no capítulo 8, que esta mulher chamada Madalena, Maria chamada Madalena, ela foi curada por Jesus. Curada? Sim. Mas curada de quê? O início do versículo 2 diz que algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria Madalena foi uma mulher rica. Pastor, como assim, pastor? Sim. Observe o que o versículo 3 diz. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com seus bens. Magdala era uma cidade rica. Maria Madalena também era uma mulher rica. Sim, possuía posses, possuía riqueza. Mas o que eu quero chamar a atenção sua é que muitas pessoas sonham em ser ricas. Muitas pessoas idealizam que se elas tivessem dinheiro, elas seriam felizes. Se elas tivessem posse, elas seriam realizadas. Mas aqui eu tenho uma mulher que é rica, mora em uma cidade industrial com grandes riquezas, todavia ela era uma pessoa infeliz. Mas infeliz por quê, pastor? Porque nós não vivemos apenas em um mundo físico, material. Nós vivemos em um mundo que é um fato, a realidade física, material, mas todavia,
Nós temos um mundo espiritual que, infelizmente, o ser humano não se dá conta disso. Por ser invisível, por não ser possível olhar com os olhos humanos, por não ser tangível, as pessoas não creem. Alguns negam a respeito da existência do diabo, dos demônios. Mas escuta uma coisa. Você crendo ou não crendo, eles existem. Você aceitando ou não, eles continuam existindo. E grande é o prejuízo de lares, de famílias, que têm sido atacados por esse poder das trevas. E esta mulher, rica, a Bíblia diz que ela estava possessa por 7 demônios. Mas como é possível um corpo? A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas lembrando, os demônios não são corpóreos. Demônios são espíritos, espíritos caídos, de anjos que caíram, que desobedeceram a Deus, já estão sentenciados e julgados e aguardam o momento de receberem a sua sentença final, que é o lago de fogo. Mas enquanto isso, eles, aqui na terra, procuram escravizar os seres humanos, procuram afastar os homens de Deus. E eu te digo, sabe por quê? Que você não é estraçalhado por esses seres violentos, terríveis, e que odeiam tanto o ser humano? Só tem uma razão: misericórdia de Deus. Porque eu, você, qualquer um de nós que aqui estamos, não temos nenhuma proteção contra a força das trevas, a não ser Deus. Nenhum ser humano pode deter o poder do reino das trevas. Não há acordo com ele, com eles, porque eles nos odeiam. Mas todavia, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há um limite para eles, e o limite é estabelecido pelo próprio Deus. Quando você está longe de Deus, quando você está longe da presença de Deus, você está exposto ao poder dos demônios. E quantas pessoas que estão escravizadas, quantas pessoas que estão oprimidas, opressas, quantas pessoas que estão até mesmo no estágio pior, estão possessas. É o caso da Maria Madalena, possessa. Geralmente se pensa que os demônios só agem no meio dos pobres, no meio da miséria. Esse texto comprova esse engano e esse engodo. Saiba de uma coisa: o teu dinheiro não pode te proteger do mundo espiritual. Não importa quanta riqueza você tenha. Você pode comprar um juiz, você pode comprar uma sentença, você pode comprar até mesmo uma concorrência de empresas. Sim, seu dinheiro pode chegar em muitos lugares, mas seu dinheiro não compra demônios, não paga, e muito menos compra o perdão de Deus. O teu dinheiro não pode te dar salvação. O teu dinheiro não pode te livrar da condenação eterna. Foi um erro crasso que ocorreu no século XV, século XVI, quando se passou a vender indulgência. Quando Tetzel começou a pregar dizendo que aos homens, uma vez que pagassem, recebiam a bula papal e estavam eles perdoados, livre do purgatório, livre do limbo. Estavam eles com direito de entrar no paraíso. Que louco engano. Engano. Sabe por quê? Porque o dinheiro tem a limitação para transações humanas. O dinheiro não transporta-se para o mundo espiritual. Isso é físico. O dinheiro é material. E quantas pessoas que estão confiando no poder material, no poder financeiro, e estão esquecendo-se que dentro delas possui uma alma, um espírito, que anela por Deus e que está como alvo dos demônios, do poder e das trevas. Maria Madalena, essa mulher que sofreu durante algum tempo da tua vida, escravizada pelos demônios, sendo autodestrutiva. A Bíblia não declara a dimensão, a proporção do que Maria Madalena viveu, mas ao olhar para o texto bíblico, vê aqui Lucas relatando que ela foi liberta,
Observa que quando Marcos também descreve sobre ela, no capítulo 16, versículo 9, o evangelista diz assim, olha, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. Isso ficou uma marca da Maria. Sim, marca essa, em que pela qual tanto Marcos quanto Lucas fez questão de que não passasse desapercebido essa situação. Significa dizer que quando ela esteve escravizada por esses demônios, deixou uma marca. Marca essa que foi mudada a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus. No momento que essa mulher encontrou com Jesus, não é narrado o episódio do encontro, é narrado pós, porque ela foi curada, ela foi liberta, ela foi transformada, porque é assim que Jesus faz. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estavam em prisões. O apóstolo João declara dizendo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te ama. Talvez você esteja vivendo como esta mulher, oprimido pelo poder das trevas. Mas eu te digo a solução. A solução para a opressão, para a possessão. Talvez você tenha alguém na tua família. Talvez você esteja lidando com alguém que você percebe que está oprimido, que está possesso. Eu quero declarar para você nesta noite. Jesus tem o poder de mudar o teu lar e mudar a tua família. Jesus tem o poder de transformar a tua vida, porque através do poder dele, os demônios são expulsos, vidas são libertadas, transformadas e mudadas para a glória de Deus. Esta mulher, outrora possessa, passou a caminhar com Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz, ele faz completo. Os demônios nunca mais voltaram para a vida dela. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. E a Bíblia diz que, a partir de então, ela tomou da sua riqueza e passou a servir a Jesus no seu ministério, contribuindo para que o ministério de Jesus percorresse a cidade, as vilas, as aldeias. Ela usou a sua riqueza para a glória de Deus, liberta, transformada. Entenda, ela não estava pagando nada, porque o que Deus faz por nós não tem dinheiro que paga. Não tem recurso financeiro que paga. Mas eu digo para você, para aqueles que estão sofrendo, pessoas milionárias, bilionárias, para você que está aí, que não tem um problema grave, escuta. Quantos bilionários daria parte da riqueza dele para ter a saúde que você tem? Para conseguir dormir tranquilo como você dorme? Entenda, riqueza não é sinal de felicidade. Quantos ricos que cometem suicídio? Quantos ricos que só dormem por meio dos psicodrópicos, que se drogam? Sabe por quê? O ser humano, seja ele rico ou pobre, ele tem uma alma e um espírito que anela por Deus, que só pode se satisfazer com a pessoa de Deus. Então, independente se você é pobre ou se você é rico, você precisa de Deus. Mas escuta uma coisa, talvez, também que é um sofisma que foi muito induzido. Deus ama os pobres. Não, escuta isso. Deus ama todo ser humano. Deus não ama, porque é miserável, Deus ama. Mentira, não. Deus ama todo ser humano, independente da condição financeira. Se você é um rico, saiba, Deus te ama. Se você é um pobre, saiba, Deus te ama. O céu não foi preparado para os pobres. O céu foi preparado para todo homem, toda mulher que se prostrar diante do Senhor. O pastor Domadia acabou de compartilhar. Zaqueu era um homem rico, mas ele se rendeu ao Senhor. Ele se entregou ao Senhor. E Maria Madalena é esta mulher rica que se liberta pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos orar pelo lar, pelo teu lar, pela tua família. E queremos dizer para você hoje que Deus quer te libertar. Pastor, mas eu gostaria que o Senhor impusesse as mãos sobre mim. Eu gostaria que receber uma oração específica. Não, querido, entenda uma coisa. Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Aqui do meu lar, eu, juntamente com os amados obreiros que aqui estão comigo,
a orarmos por você, não importa onde você esteja, se existe demônio na tua casa, ele vai sair pelo poder do nome de Jesus. Porque o que liberta é o nome de Jesus, é o poder dele. E ele nos disse que nós haveríamos de orar pelos enfermos e serem curados. Nós haveríamos de expulsar e expelir os demônios e as vidas seriam libertas e transformadas. E eu creio, Deus quer libertar teu lar, Deus quer libertar a tua família. Você só precisa crer, confiar, acreditar e pedir a Deus: Senhor, eu quero. Se você está afastado do Evangelho, volta correndo. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Lembrando a você que se afastou do Evangelho, a Bíblia diz que os demônios, ao saírem de um corpo, a sua casa fica vazia, limpa. Mas quando eles regressam, trazem consigo mais 7 demônios. Deus hoje quer trazer você de volta para a casa paternal. Ele quer te abraçar, te acolher, trocar tuas vestes, te trazer perdão, mudar tua história, tua vida. Ei, só depende de você. Querer recomeçar. Pastor, eu não tenho força. Sim, mas quem te falou que você precisa de força? A força vem de Deus. É Ele que nos fortalece. Nós precisamos tomar a decisão. O resto é com Ele. É o Espírito que opera em nós a salvação. É o Espírito que nos capacita a andar a novidade de vida. É Deus que gera vida em nós, porque nós, sem Jesus, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós levantamos a nossa mão e pedimos: Senhor, me socorre. Senhor, eu quero a tua ajuda. Ele então entra na nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa família, muda a nossa vida. E muito mais do que tudo isso, queridos, Ele nos dá o direito da vida eterna. Isso não tem preço. Paulo, ele discorre e fala sobre o assunto dizendo assim: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não se elevou ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem para você é muito lindo, é incomensurável, é inefável, é algo maravilhoso. Por que trocar toda essa graça, esse presente de Deus, por um lago de fogo? Onde a Bíblia fala que o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. A Bíblia descreve esse local como local de tormento eterno, onde dia e noite as pessoas haverão de ranger os dentes, tamanha dor e sofrimento. Mas não é isso que Deus preparou para você. Por isso, decida-se hoje por Jesus. Se você ainda não entregou tua vida para Cristo, você nunca caminhou com a igreja, e talvez você pergunte: pastor, como é que eu faço isso? Com muita simplicidade. Entrega a tua vida para Jesus agora. Confessa Jesus como Senhor e Salvador, pois a Bíblia diz em Romanos que se com tua boca confessares Jesus como teu Senhor, em teu coração creres, serás salvo. Faça isso e depois manda uma mensagem para nós. Haveremos de te acompanhar, te conduziremos, se você não mora aqui em Portugal, te indicaremos, te conduziremos para uma igreja onde você vai ser ensinado, instruído, preparado, batizado, estará caminhando para o reino eterno. Eu quero orar por ti. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Senhor, eu quero orar por aqueles que ouviram a tua palavra, e eu quero repreender, Deus, toda ação dos demônios que tenta roubar a tua palavra, que tenta impedir que as pessoas creiam na tua palavra. Senhor, que essa semente da tua palavra, que nessa noite foi semeada, venha germinar, venha brotar. Senhor, venha produzir fruto de arrependimento, de mudança, de desejo de transformação. Também, Senhor, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder das trevas, todo o poder dos demônios sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse homem, sobre esta mulher. Em nome de Jesus, espíritos de demônios, nós os repreendemos. Nós declaramos que vocês são derrotados e por isso vos expelimos, vos expulsamos pelo poder do nome de Jesus. Saia dessa vida, saia dessa casa, saia desta família. Em nome de Jesus, Senhor, opera a libertação, opera a transformação, transforma
transforma a história desta família, que seja envergonhado e confundido o reino das trevas, que seja envergonhado e confundido o inferno, porque o Senhor é maior. O teu poder sublima, Senhor, e sobrepõe a todos os poderes das trevas. Por isso nós declaramos a vitória do Senhor nessa noite. Nós declaramos a vitória do reino de Deus neste lar, nesta família, nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Não temos aqui nenhum pedido específico. Nós vamos estar agradecendo a Deus pela tua vida. Amanhã, às 19h30, estaremos cultuando a Deus com nossos cultos online. Estamos orando, irmãos, para que no próximo final de semana nós possamos já ter nossos templos abertos. Estamos aguardando ainda o decreto presidencial, mas haveremos de estar nos posicionando e transmitindo para a igreja como haveremos de estar fazendo, se faremos os cultos à noite ou se faremos o culto apenas pela manhã, mas de qualquer forma vamos estar informando aos irmãos e peço aos irmãos que orem pelo mundo, orem por Portugal. Há muita gente assustada, atemorizada, aterrorizada com tudo isso. Há muito medo da morte, há muito medo dessa pandemia. E a igreja foi colocada como coluna de Deus para transmitir esperança, para transmitir paz, para transmitir a vida eterna que é outorgada por Cristo Jesus. E é esse o nosso papel como pastor, como igreja, de transmitir para você e dizer